Olá, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o CoachCast tem uma convidada que está bem longe daqui. E a Adriana, que está conosco, ela vai se apresentar, vai falar o nome completo, vai falar a história dela, que há mais de 6 anos ela está lá em Nova York. E, Adriana, seja super bem-vinda. Nós temos aqui ouvintes e quem nos assiste. Então, eventualmente, quando for falar alguma coisa, se a gente for mostrar, a gente descreve também essa coisa. Seja bem-vinda aqui no Bom, CoachCast. muito obrigada, Sérgio. Fico muito feliz de estar aqui. Você quer que eu conte um pouquinho da minha história? Eu quero saber como você chegou até aí, né? E Ah, conta aquilo que você me contou aqui nos bastidores, né? De executiva a confeiteira ou a de cozinheira. executiva com a cozinheira, eu acho, porque eu gosto de tudo, não só de doce. Ah, tá. Mas eu não vou começar desde quando eu nasci, porque vai ficar muito longo. Mas eu trabalhei em banco quase a minha vida profissional toda. E eu mudei quando meu marido, na verdade, recebeu uma proposta. Ele foi transferido para Nova York e eu estava trabalhando até a proposta, até a vinda nossa para cá, na verdade. E eu até pensei em procurar emprego. Eu trabalhava num banco multinacional americano, né? Então acho que não seria difícil eu continuar na minha área. Mas eu tinha duas meninas gêmeas de 4 anos de idade na época, e eu pensei que mudar de país com duas meninas de 4 anos seria melhor eu chegar de uma maneira mais calma, entender como ia ser a dinâmica com elas e depois procurar alguma coisa. Então, foi isso que nós decidimos juntos, meu marido e eu, e assim fizemos. Mas chegando aqui, a vida para quem muda de país não é fácil no primeiro ano. Tem toda uma burocracia que às vezes a gente acha que existe só no Brasil, mas não. Acho que todo lugar é bem parecido. Então, o primeiro ano me demandou muito. Ainda com as duas meninas pequenas, para entender tudo como funcionava, tirar toda a nossa documentação, tudo que precisava, o suporte para elas. Elas vieram para cá sem falar inglês, né? Então, não foi um primeiro ano muito fácil, como eu imaginei antes, né? Então, eu não trabalhei nesse primeiro ano. E aqui, eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Desde o Brasil, mesmo as meninas pequenininhas, eu colocava elas na pia do meu apartamento e cozinhava com elas, fazia bolo, toda a bagunça de mãe e filha, né? E aqui eu comecei a cozinhar muito mais, não só aquela comida de final de semana, como do dia a dia. Aqui tem muito brasileiro que se reúne em jantar, café da manhã, e todo mundo leva alguma coisa. Então, eu comecei a levar. E quando você está longe do país, o que mais você quer comer é a comida do seu país. Então, eu comecei a fazer tudo quanto era comida brasileira que eu sentia falta, que não achava aqui fácil, né, para comprar no supermercado, nem pensar. Mas tudo tem algumas pessoas que fazem para vender, alguns restaurantes, mas longe, né? Não é óbvio que não é tão comum quanto no Brasil. Então eu comecei a fazer muito comida brasileira, a comida que a gente sentia falta e levava nos lugares, e todo mundo elogiava, e queria mais, e ficava pedindo para vender. E com tudo isso, eu comecei a me dedicar muito mais para isso mesmo. Eu estava com tempo, eu gosto. E eu, só voltando um pouquinho na história, eu sou engenheira química. Então, eu adoro não só cozinhar, mas colocar um pouco da minha engenheira química junto com a cozinheira. E Fazer alquimia. eu gosto de entender o que acontece, por que acontece, que reação que tá ali por trás de tudo.
Então, eu comecei a cozinhar e estudar muito, estudar o que acontece, estudar técnica. E quanto mais eu estudava, mais eu tinha vontade de estudar. Então, eu comecei a me interessar mesmo por não só aprender a fazer as comidas, né? Por não só aprender a cozinhar, mas por estudar um pouco em mais detalhe tudo o que estava acontecendo. E no meio disso eu fiz pós em gastronomia, pós em confeitaria, e foi... Desculpa, Sérgio, tô rouca. E foi no meio desses estudos que me deu vontade de começar a escrever um livro sobre risoto, porque para mim é uma das comidas que eu mais gosto, né? Eu sou descendente de italiano, meu avô nasceu na Itália. Então, eu adoro comida italiana e risoto era uma das comidas que eu mais gosto, né? É uma das comidas que eu mais gosto. E na pós de gastronomia, tinha uma prova sobre risoto e eu vi como as pessoas, nossa, não conseguiam fazer. E não é um prato difícil, é muito gostoso, mas não tem uma técnica muito sofisticada. E eu comecei a escrever um pouco daquilo, porque eu comecei o trabalho na pós sobre isso e fui aprofundando, testando receita que eu tinha comido em restaurantes do Brasil ou de algum lugar que eu viajei. Comecei a tentar replicar e comecei a escrever para facilitar, para desmistificar. Nossa, é difícil. E acabou saindo o livro. Ele foi tomando corpo e saiu o livro. Então, por isso que eu terminei esse livro e coloquei à venda, e num primeiro momento eu fiz um e-book, porque quando eu comecei, eu nem sabia que eu ia conseguir terminar, né? Porque ainda com 2 filhas, elas estão com 10 anos agora, mas me demandam. Nem sempre eu consigo sentar e terminar alguma coisa de um jeito fácil. E foi muito mais difícil do que eu pensei escrever a técnica, escrever como eu fazia. Eu queria não só passar receita, mas eu queria ensinar as pessoas a terem liberdade, se sentir soltas para criar o seu próprio risoto, criar o sabor que você gosta. E para eu colocar tudo isso no papel, não foi tão fácil quanto eu imaginei no primeiro momento. Foi difícil, viu? Foi um exercício de o que você acha que você sabe, você colocar por escrito de uma maneira fácil que outras pessoas entendam. Para mim foi um exercício e durou 1 ano esse livro. E foi um exercício também de aprender a tirar foto dos pratos, porque eu gosto de livro de receita com foto. Então, eu fiz tudo sozinha, tudo devagar, no tempo que eu tinha, no tempo que aparecia para eu fazer, e nasceu. Nasceu a criança. Nasceu no final do ano passado, e eu ainda trabalhei junto com uma amiga que é revisora, né? Que ela fez toda a revisão gramatical, de concordância do livro, para ficar uma coisa gostosa de ler. E nasceu. Não tem muito o mais para dizer do que isso. Então, eu acabei me redescobrindo, né? Por isso que, quando você começou a falar, eu era executiva do mercado financeiro no Brasil, e aqui eu desenvolvi um outro caminho, que foi o da cozinha, estudando muito, cozinhando muito. Na junção dessas duas coisas, nasceu o livro que, quando eu estava no meio dele, eu também percebi que, na verdade, eu sempre quis escrever um livro,
não sabia o que era. Eu já comecei várias vezes pequenos livros de crônicas, de contos, e nunca tinha acabado. Então, foi uma realização grande eu conseguir terminar esse livro de receitas, né? E isso foi como assim uma pedra para mim, marcando o fim de um caminho e o começo de um outro. Porque apesar de eu estar fazendo a pós, de eu estar cozinhando, de eu estar pensando em abrir alguma coisa mais voltada à gastronomia mesmo, foi quando eu terminei o livro que realmente eu entendi que eu não quero mais trabalhar no mercado financeiro, trabalhar com finanças, realmente estabelecer o começo de uma nova carreira para mim. É engraçado essas coisas na vida, né? Mas para mim foi um marco mesmo. E junto com o lançamento do livro, eu tive o convite de uma amiga minha aqui, que é aqui de Nova York, que tem uma loja de bolos brasileira, né? E ela me convidou para fazer uma parceria com ela para dar aula nessa loja dela. Então, eu dou a parte de entradas, salgado, né? Então, eu coloco risotos e massas italianas. E ela faz a parte da sobremesa. Então, a gente vem trabalhando nisso juntas, já faz, acho que um mês que nós montamos essa parceria e já demos algumas aulas e temos outras programadas. E que está sendo uma delícia também, para falar a verdade, me descobrir nesse novo caminho, ensinando um pouco do que eu estudei, do que eu sei. Então, acho que é isso, Sérgio, a minha trajetória assim, desse mundo de banco para o mundo da cozinha. Que bacana, Adriana, uma bela história, hein? Que essa história sirva de inspiração para muita gente aqui que às vezes fica com dúvida na sua carreira, que tem medo de mudar, né? É claro que a sua mudança, você também deve ter tido aí alguns momentos de dúvidas, né? Mudo, não mudo? Como é que foi esse negócio, deixar de trabalhar para você? Porque imagino você aqui no mercado financeiro devia ter uma atividade intensa. Como foi isso? Sim, eu tinha uma atividade intensa, e é curioso isso que você falou, algumas pessoas têm medo de fazer essa mudança, porque eu era exatamente essa pessoa. Eu trabalhava muito, né, e traz muita realização, mas eu acho que eu não estava mais realizada nos meus últimos anos profissionalmente, como tinha sido no começo. Eu já me questionava, eu já tinha vontade de fazer outras coisas, mas eu não tinha coragem. E eu não sei se a gente não tivesse tido essa mudança para cá, se eu teria tido coragem de pedir demissão, né? Que é um marco. E quando você tem sua carreira, você tem o seu salário mensal, precisa de muita coragem para você largar tudo isso e se jogar numa outra vida. Então, eu não acho que eu sou a mais corajosa das pessoas. Eu tenho amigas e amigos que fizeram isso por livre e espontânea vontade mesmo. E todos eles estão muito felizes. Eu fui um pouco forçada a fazer isso. Mesmo assim, não foi fácil. Eu lembro o primeiro dia, quando a gente mudou para cá, meu marido logo começou a trabalhar e eu fiquei com as meninas. A gente mudou em agosto, ainda era férias escolar aqui, né? Então, eu tinha as meninas, o meu dia ficava cheio, né? Mas no primeiro dia que elas foram para a escola, elas entraram, meu marido já tinha ido para o escritório, e eu me senti sozinha, num país que eu não conhecia ninguém. E sem ter uma rotina, naquela rotina de acordar, pôr roupa e ir para o trabalho,
eu fiquei perdida. Eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? E minha sogra foi a primeira pessoa que me falou da rotina, porque você não pensa muito, né? Mas nesse primeiro dia ela me falou: você precisa estabelecer uma rotina para você, seja o que for, a rotina que te fizer melhor, mas para você se manter ocupada, para você começar a direcionar a sua vida. E foi exatamente o que eu fiz. Foi exatamente o que eu, aos poucos, fiz. Isso me ajudou muito a estabelecer uma nova vida aqui. Eu não sei se você já morou em outro país, Sérgio. Não, É eu muito só mudei de difícil. estado, que é bem difícil também. Eu É saí bem do Rio Grande difícil do Sul para também. São Paulo. Mudar de cidade já é difícil, né? É, Eu não é. sou originalmente de São Paulo, minha família é do interior. Eu fiz Uhum. faculdade em Campinas, Ah, depois fui trabalhar em São Paulo. Já não é fácil. não, não é. E mudar de país te tira até, sabe, a língua, porque no Brasil, São Paulo é uma cidade mais fria que o interior, mais difícil, mas você vai na padaria, você conversa com as pessoas que trabalham lá, você vai na banca, você conversa. Aqui é diferente, né? Não tem a mesma, pelo menos onde eu moro, né? Eu moro perto de Nova York, no subúrbio, não tem a abertura que a gente encontra no Brasil. É um pouco mais fechado, as pessoas têm uma cultura diferente, demora mais para fazer um relacionamento, para fazer uma amizade. Então, é um começo complexo, digamos assim. E estabelecer essa rotina me deu base para, sei lá, para continuar sempre seguindo positivamente e progredindo, eu acho. Aí não mais só na carreira, mas pessoalmente. Que eu acho que é o objetivo maior, né? A profissão deveria só suportar o nosso crescimento interior, né? Mas eu acho que foi isso, assim, manter essa rotina foi muito bom. Aos poucos, você começa a achar o seu próprio caminho. Que eu acho que trabalhando tanto em São Paulo, eu nem conseguia me ouvir, né? Eu não conseguia ouvir o que eu realmente gostava, o que eu realmente queria. Esse tempo aqui foi, nossa, para mim foi um presente, porque eu consegui acalmar, eu sempre fui estressada, fazer um milhão de coisas, cuidar das minhas filhas, mas principalmente me ouvir. E aí descobri um caminho novo que hoje eu posso dizer, eu sou totalmente realizada, sou muito feliz. E claro que tem altos e baixos, né, Sérgio? Como tudo na vida, como todo caminho, pode ser o que você sempre quis fazer na sua vida. Tem momentos ruins, tem momentos bons. Mas os momentos ruins a gente consegue suportar melhor, a gente consegue respirar e saber que é uma fase. É uma fase até necessária para você crescer mais, né? Então, eu acho que esse aquietamento e aprender a se ouvir e descobrir novos caminhos é fundamental e está aberto, né? Tem gente que muda de país e fica vendo só os defeitos, ou muda de cidade, ou muda de emprego, qualquer mudança, mas fica vendo só os defeitos e não se abre para ver tudo de novo que o novo traz para você, né? Então isso para mim foi fundamental. Que legal, E Adriana, muito bom. novo. Muito bom, e assim você teve que desenvolver, olha só que interessante, né? A Adriana teve que desenvolver algumas habilidades que não tinha, né? Que empreender, por exemplo, é uma habilidade que você não tinha. Hoje você está empreendendo. Escrever um livro, virou escritora. Era algo que você fazia esporadicamente, nunca concluiu, foi lá e Nunca concluiu. concluí exatamente. Você virou professora, também provavelmente uma habilidade que você não tinha.
Não sabia que eu tinha. Olha só que interessante, né? Empreendedora, professora e escritora. Olha só quanta habilidade nova. Pois é. E vamos ver o que mais o mundo me traz aí, a vida me traz pela frente. Claro. E o que você recomendaria para quem quer fazer uma mudança? Na verdade, você falou que a sua mudança foi forçada, digamos assim, não forçada, obrigada, mas foi uma mudança que não foi você que decidiu, não vou mudar para Nova York. Foi uma questão do seu marido, ele mudou para Nova York. Então, não foi você que disse assim, não, agora não vou mais trabalhar e vou para cá. Imagina ao contrário, né? Se você decidisse, porque depois você optou, né? Optou por não buscar emprego. Sim, Né? O que sim, você sim. recomenda para uma pessoa que esteja na dúvida, assim? Olha, eu acho que algumas vezes você tem que se jogar mesmo, sabe? E se a gente nunca vai ser 100% perfeito, eu já ouvi isso várias vezes, mas eu nunca realmente tinha prestado atenção. Você nunca vai ter 100% das características necessárias para efetuar qualquer trabalho, qualquer profissão, você não vai ter. Então, não espere a perfeição. Eu acho que o ótimo realmente é inimigo do bom, sabe? Então, se for bom, já faz. Porque às vezes você fica esperando a perfeição e não faz nunca. Até porque eu acho que todo mundo é muito crítico consigo mesmo. Então, não espere a perfeição. Se tem alguma coisa que você acredita, que você gosta, se embase, claro, né? Não estou falando, passou um negócio na minha cabeça, eu já vou pedir demissão, eu já vou sair fazendo, porque dinheiro é importante. Claro, tem gente que é bilionário, não precisa se preocupar com isso, ótimo, mas não é a realidade para a grande maioria das pessoas, né? Não era a minha. Então, dinheiro é importante. Então, olhe para a sua profissão com esse cuidado também. Pensa um pouco, põe no papel, tenta balancear os prós e os contras, faz um exercício mínimo, mas não espere a perfeição. E se não der com medo, vai com medo mesmo. Eu É coloquei isso. essa frase quando a gente mudou para cá, em alguma rede social minha, na época, não sei se era Facebook, não, nem lembro mais. Porque mudar para cá, né? Eu falo que eu fui forçada, foi uma desculpa, né? Que a gente podia ter falado não, eu podia ter batido o pé e ter falado não vou. Foi uma escolha. Foi uma escolha com medo. Nossa, eu já não era menina, meu marido não era menino, a gente tinha 2 filhas pequenas. Primeira vez que a gente saiu do Brasil para morar em outro lugar. Então, a gente veio morrendo de medo, para falar a verdade. E eu escrevi essa frase: se não der sem medo, vai com medo mesmo. E muita gente depois me mandou mensagem, sabe, falando: nossa, eu lembro dessa frase até hoje, porque é isso. Dificilmente você vai ter perfeição e você vai fazer alguma coisa totalmente seguro. Dificilmente. Então, faz sem estar perfeito mesmo, e faz com aquele pouco de medo mesmo. Às vezes, o ter medo é bom, né? Te protege um pouco. Então, vai, se joga. Olha com mais carinho os caminhos que a vida traz. E se joga mesmo, fica aberto, vai. Muito legal isso que você falou, e eu estou lembrando alguns coaches que eu atendo aqui, alguns executivos que muitas vezes não querem dar passos por não achar que são bons o suficiente. E isso, quando você olha, assim, olha, se eu li um livro e você não leu, eu já sei mais desse livro que você, então eu já posso passar alguma coisa para você. Se eu tenho alguma coisa que é a entregar, por exemplo, você
você quando começou, né, você já sabia muito mais de culinária do que muita gente, então quer dizer, aquele que não sabe nada, ele vai aprender com você. Não é que você não precisa ser a mestre da culinária, você sabendo um pouco mais, já passando, isso é importante, é dar pequenos passos, isso é bem legal. E, Adriana, eu estou cometendo uma gafe aqui tão grande que eu devia ter falado no começo, eu quero agradecer uma pessoa, ela tem que estar aqui, presente nesse podcast, Maria Helena Bastos. Eu quero agradecer muito, ela é uma ouvinte aqui, do CoachCast, e ela que me mandou a mensagem com o seu nome, perguntando se eu toparia te entrevistar aqui no CoachCast. Eu falei, com certeza, ainda mais com histórias assim, histórias de desafios, histórias de mudanças, história de garra, né? Queira ou não, você tomou uma decisão forçada, só que não, né? E foi em busca de um outro horizonte e foi se descobrindo no meio do caminho. Então, Maria Helena Bastos, quando ouvir ou assistir esse episódio aqui do CoachCast, muito obrigado por ter colocado a Adriana aqui e que a Adriana leve para os nossos ouvintes e para quem nos assiste, né, uma inspiração. Ou seja, vai com medo mesmo. Tenha o medo que o medo não te impeça de dar passos na sua vida. É isso, que o medo não te impeça, que ele só te dê um pouco de segurança, mas É não te isso aí. impeça. É isso aí. De qualquer forma, gente, vocês podem comprar também esse e-book, né? Esse livro seu é só e-book por enquanto? Por enquanto é só e-book. Tá, Foi a maneira mais fácil que eu encontrei para publicar. tá. Ele está em português, então Aham. imprimir no Brasil, eu morando aqui, ia ser uma dinâmica bem complicada. Sim, E quando eu descobri essa plataforma, eu falei, ok, mais uma para eu aprender. claro, claro. E na descrição aqui do episódio vai ter depois, a Adriana vai deixar algumas dicas, vai deixar como encontrá-la, como segui-la nas redes, e se você quiser comprar esse livro aí, de uma empreendedora brasileira em Nova York, nos Estados Unidos, ó, ensinando um monte de gente aí. Agora fala dessa parte, Adriana. Como foi começar a dar aulas de culinária? Foi uma delícia. Eu estava um pouco nervosa, claro, e a Carol, que me chamou, que a loja de bolos dela chama Boleria, que é uma delícia. Ela, quando me fez o convite, me perguntou se eu daria aula em inglês e em português. E eu falei, tá bom, mas com um pouco de medo, porque eu nunca tinha dado aula, ainda mais quer dizer, eu já tinha dado aula aqui em casa, assim, informal, mas não numa empresa, né? Não sei, eu fui um pouco de medo, não sabia como ia ser a recepção das pessoas, se eu realmente ia estar ensinando alguma coisa que fazia diferença. Mas a primeira aula já foi uma delícia. Eu acho que eu me encontrei também dando aula. Eu gostei de ensinar, fico pensando em como melhorar, em como ser mais didática, em como passar um pouco de teoria, mas sem ser chata. Então, foi muito gostoso. E inglês é minha segunda língua, mas eu aprendi já adulta, diferente de quando você aprende criança. Então, dar aula em inglês também, apesar de eu fazer tanta reunião em inglês no banco, eu falei, ai meu Deus, como que vai ser? Eu não sei nem se eu sei todas as técnicas em inglês, mas também foi muito bom. Então, positivamente, foi uma surpresa, assim, muito gostosa. Eu acho que eu me achei dando aula. Que legal. E olha que interessante, né? Eu não sei, nem todos têm essa preocupação que eu vejo que nós brasileiros queremos falar inglês bem, bem faladinho, queremos falar espanhol bem faladinho. Para quê? O Não importante é se sei. comunicar, não precisa você falar o idioma, não é o nosso idioma nativo. Exato, não é. E eu ouço de tanta gente aqui, sabe? É, do americano mesmo, que nasceu aqui, que vive aqui, que eles
muitos têm medo de visitar países cuja língua nativa não é o inglês. E como eles respeitam alguém que fala uma segunda língua, mesmo com sotaque ou com erro, assim, é um motivo de orgulho até para eles, sabe? Uma outra pessoa aprender a falar a língua deles, apesar, né, do inglês dominar tanto. Eu ouço isso de algumas pessoas. E eu não sei por que brasileiro tem essa mania de perfeição, tá, no inglês. Eu não sei, realmente. Não sei. Não precisa. Se comunicar é o mais importante. Eu estou Realmente. lembrando aqui agora de um coach de uma multinacional, não vou dizer o nome, óbvio, né? Senão ele vai saber quando ele escutar, mas ele me falando, ele é executivo nessa multinacional, e ele já faz reuniões em inglês. O chefe dele, né, o diretor dele falou para ele é gerente lá na empresa, falou para ele que o inglês dele está ótimo, e ele fica super inseguro para falar inglês. Esses dias ele recebeu lá, eu acho que era algum vice-presidente que veio da Europa e ficou todo assim, saiu, foi tudo super bem. Quer dizer, vai assim também, a gente não precisa falar um outro idioma perfeitamente. A gente nem Concordo. fala o nosso, às vezes, perfeitamente. Verdade. Ninguém fala, Ninguém né? fala. Ninguém fala. Então, faça-se entender e com certeza você está fazendo isso. E os teus alunos aí são parte brasileiros, parte americanos? Parte brasileiro, parte americano. Ontem tinha uma turma que eu acho que tinha australiana também na turma. Então, assim, é global. Que É as legal, que pessoas que bacana. moram aqui. Então, tem de tudo. Tem bastante americano, mas tem muito estrangeiro também. É uma experiência boa, bem interessante. Que legal, Adriana. Eu estou pensando aqui para voltar nessa questão da gente fazer essa transição de carreira. Claro, a sua foi uma transição um pouco diferente, né? A maioria, às vezes, não consegue fazer essa transição assim, vou optar por alguma coisa. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa precisa de uma forma de subsistência, né? Eu preciso me manter aqui, mas em paralelo e fazendo algo que vá dar um retorno para mim no futuro. Como você acha que dá para fazer isso? Você, como engenheira, né, apesar de ser engenheira química, com certeza engenheiros são bons em planejamento, bons em números, né? Sérgio, eu acho que, como eu disse no começo, dinheiro é importante, né? Eu acho que ninguém pode ser inocente a ponto de achar que basta ser feliz, né? A gente precisa de dinheiro para muita coisa. Ninguém precisa ser bilionário, mas a gente precisa de dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o médico, para pagar a escola dos filhos. Então, dinheiro é importante. E eu acho que o grande segredo da vida, quer seja para uma segunda carreira ou não, é sempre gastar menos do que você ganha. Sempre. E sempre guardar para o futuro, para qualquer emergência. E isso, para quem está pensando numa segunda carreira, também é fundamental, sabe? Você ter um colchão. Se você conseguir ir para uma segunda carreira e manter a primeira, ótimo, né? Seria o mais prudente você ir com calma, ver se realmente você gosta, se realmente aquilo vai dar certo. Mas nem sempre é possível, né? Dependendo da carreira, você não consegue. Às vezes você tem que desplugar uma e plugar a outra mesmo. E para fazer esse movimento e não ficar contando só com a sorte, eu acho que gastar menos do que você ganha e sempre tentar guardar. E quando eu falei né, quando você pensa em outra coisa, em outra carreira, a parte financeira tem que entrar lá nos planos. Eu sou engenheira química com pós-graduação em administração e trabalhei no mercado financeiro, nossa, nem sei mais quantos anos, uns 20 ou mais de 20.
Então, eu tenho um lado de fazer conta muito forte. Eu não consigo não fazer conta, é meio automático para mim. Quando eu, né, um exemplo simples, mas quando eu quando eu terminei o livro, porque eu poderia ter ido atrás de tudo isso antes de escrever o livro, mas eu não sabia se eu ia conseguir terminar. Então eu falei, primeiro eu vou ter o problema de ter o livro, depois eu penso e descubro os caminhos do que eu faço, como eu vou fazer para vender. Então, quando eu acabei o livro, que eu fui procurar como funcionava para eu imprimir um livro, e é muito caro. É caro para você, eu teria que contratar algumas pessoas ainda para colocar no formato de ser impresso, eu precisaria de uma gráfica. Bom, eu não vou falar de todo o caminho para não ficar muito longo, mas vai dinheiro. Eu até tinha esse dinheiro, mas eu falei, nossa, eu não sei nem para quem que eu vou vender. Não sei se eu quero fazer isso. Falei, eu preciso pensar um pouco mais. E nesse pensar um pouco mais, que eu descobri a plataforma eletrônica para vender um e-book. E eu falei, por que não? Vou tentar. Então, esse é um exemplo, assim, bobo, mas para mostrar que, primeiro, você consegue escrever um livro, publicar e colocar à venda sem ter dinheiro, sem precisar disso, né? Com a sua dedicação, essa plataforma ela cobra um percentual da venda, então você não precisa pagar como você teria que pagar para uma gráfica imprimir, ou você ficar tentando que alguém te patrocine, né? Que para um autor novo e desconhecido é um caminho muito difícil. Mas enfim, estou pegando um monte de vicinal aqui, mas o que eu queria dizer é importante você colocar dinheiro na sua conta. Então, fazer um plano de negócios parece bobagem, parece muita teoria, mas não é. Eu acho importante. Importante você colocar no papel o que você quer, para você mesmo ir amadurecendo e perceber se aquilo é o que você quer mesmo, entender a concorrência e o lado financeiro. Você vai conseguir largar o seu emprego para fazer aquela nova profissão? Quanto você precisa para isso? R$ 500? Pode ser. Tem gente que começa a fazer bolo de casa, não é? Com uma forma, com nada, começa a vender, começa a ser um sucesso e abre uma loja e daí vai. E começou com quase nada. Mas para e faz isso. Põe no papel, pensa um pouco, pensa com quanto você sobreviveria, refaz os seus planos, sabe? Se você consegue viver com menos, você assina TV a cabo, você consegue viver sem TV a cabo? Põe tudo, cada um não tem certo e errado, né? Cada um tem o seu certo, o que é certo para você e o que não é. Então, põe no papel e vê o que precisa para essa mudança. Coloca um pouco de razão. Tem gente que vai só na emoção e dá certo, mas acho que não é o segredo para a maioria das pessoas. Para mim, não é. Eu preciso colocar no papel. Precisa estar 100% perfeito e 100% seguro? Não. Mas eu acho que isso te dá uma margem de segurança para você correr atrás do seu sonho, né? E não ter que cair numa realidade onde só tem conta para pagar e você não consegue nem respirar para ir atrás do que você gosta. Então, para mim, precisa desse balanço. Eu acho que não é só razão e não é só emoção. Alguma coisa no meio do caminho que depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que é 90% razão e 10% emoção, tem gente que é 90% emoção e 10% razão. Mas eu acho que esse balanço te ajuda a
ter mais sucesso, a poder se jogar com mais calma, né, com um pouco de controle sobre Legal, Adriana. as buscas. Dicas preciosíssimas para quem saiu aí de, como é que você falou? De banker a baker? Banker, que eu nunca fui, na verdade, né? Eu não era banqueira, eu era bancária. Mas, para ficar bonitinho, Sim. de banker para baker. O trocadilho fica legal. É. Adriana, como as pessoas te encontram? Qual é a sua rede principal? A minha rede principal é do Instagram, é adriana.sten.cooks, né? Que é de cozinha. Tá. No Instagram. .cooks. Legal. Bom, essa rede, esse link aqui, vai estar aqui na descrição desse episódio e também o link direto para você comprar o livro da Adriana e fazer seus risotos e depois postar nas redes sociais. Olha aqui, risoto by Adriana. E, Adriana, eu só tenho a agradecer sua gentileza em bater esse papo com a gente aqui, contar a tua história, uma história muito legal, que inspire muito as pessoas. Eu que te agradeço, Sérgio, de coração. Agradeço a Maria Helena também, minha amiga querida. Foi muito muito boa essa conversa nossa. Excelente. Então, volte mais vezes aqui no CoachCast para, de repente, né, num próximo bate-papo, você vem dizer que abriu uma escola ou abriu seu próprio restaurante. Tá nos planos. Olha aí, muito bom. Super obrigado, Muito obrigada, Adriana. Sérgio. Um bom dia para Igualmente todos. para você. Tchau, tchau.